Oi? Abra sua Bíblia aí, irmãos, por gentileza. Livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. João, capítulo 3. A partir do versículo 1. Amém? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo, que se nós dissermos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais nosso testemunho. Se eu falei de coisas terrenas e não creres, como crereis se vós falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele de lá desceu, o Filho do Homem. Vai sentar. Eu ia trazer outra palavra e com a chegada do nosso amigo Félix, automaticamente o Senhor me deu essa palavra. E nós vamos falar aqui sobre
novo nascimento. Domingo é o culto do Senhor Jesus, né, irmãos? Vamos fazer um culto bem especial, vai ser uma bênção. E os que estão em casa nos ouvindo, assistindo nesse momento, né? Não falte o culto do Senhor Jesus, que vai ser uma bênção. Amém? Preste atenção. Ó, quem escreveu esse livro aqui foi o cara chamado João. Segundo os analistas, fala que é o mesmo apóstolo, tanto do livro de Apocalipse, como do livro de João, como também das epístolas. É o mesmo. Não tem dois João. Tem gente que pensa que são 2 ou 3 João, mas não, é só um. Quando João escreveu esse livro, né, ele escreveu esse livro de João falando do período de Cristo. Quando ele escreveu o livro As Epístolas, ele já escreveu os livros já falando após a cruz. E quando ele escreveu as escatologias, o livro de Apocalipse, foi quando ele estava preso, falando do futuro. Então, os 3 livros que ele escreveu foi 3 períodos de tempo. E o que é interessante, que ele colocou aqui nos seus registros um fato que aconteceu de um cara chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era o quê? Nicodemos, ele era um judeu que praticava. João? Pronto? Vamos pregar, João? Então, vou voltar a sintonia. Ele era Nicodemos. Ele era um judeu que a sua religião era a religião judaica. Ele seguia a lei de Moisés. Nicodemos, ele era um líder da sua religião. Ele era o quê? Um rabi. Sabe o que é, John? Rabi? Mestre. Ele era um mestre. O cara, para poder ser mestre, ele tem que ser bom. E ele tem que ter um alto grau de conhecimento. Então, irmão, o que é que chama a atenção de um mestre para mestre? Curiosidade. Curiosidade. É a mesma coisa de um jogador de futebol, um jogador profissional. Um jogador profissional daqui da nossa terra, Ceará, Fortaleza. Aí ele vai e diz assim: ó, tal dia o Messi vai estar jogando aqui em Fortaleza. Eu tenho certeza que a maioria dos jogadores profissionais vão querer assistir. Por quê? Porque o Messi é considerado como um dos melhores do mundo. Então, irmão, o que é que chamou a ele a atenção? Primeiramente, a única convicção que Nicodemos tinha
respeito do rabi chamado Jesus era que ele era mestre. Um mestre chamar outro de mestre, para ele poder considerar, o cara tem que ser bom. Tem que ser bom. Mas o que é que chamou a atenção? O que chamou a atenção e o que fez Nicodemos procurar Jesus? Pelo seu alto grau de conhecimento. Jesus na sua adolescência, segundo os historiadores narram e falam, Jesus na sua adolescência, ele já dava aula para os mestres. Jesus, ele tinha um alto grau. Para uma criança judeu, o que é o normal de uma criança judeu? O normal de uma criança judeu é, toda criança judaica é ter o conhecimento do pentagrama, ter o conhecimento dos 5 livros sagrados, que é o de Gênesis até Deuteronômio. Toda criança judeu, eles já nascem já decorando esses 5 livros. Mas o que era que chamava a atenção do rabi, chamado Jesus, era que o conhecimento dele, ele não só conhecia os 5 livros do Pentateuco, mas como ele também conhecia os outros livros. Ele tinha também decorado o livro do profeta Isaías. E era isso que chamava a atenção dos outros mestres. Porque o conhecimento do rabi chamado Jesus era acima da média. Mas o que também chamou a atenção de Nicodemos, e Nicodemos, ele também, outra coisa, Nicodemos também, ele arriscou a sua vida. Porque Nicodemos, como um rabi, ele tinha um nome diante da sociedade. E a sociedade daquela época judaica vê ele ouvindo um rabi que não era do seu meio. Para os judeus daquela época é sinônimo de escândalo. Aí que foi que o Nicodemos fez? Procurou Jesus à noite. Ele foi disfarçado procurar o rabi chamado Jesus. Qual foi a curiosidade dele? O que chamou a atenção? Duas coisas. Primeiro, Nicodemos reconheceu que ele era um rabi. Segundo, Nicodemos reconheceu que ele era um rabi vindo da parte de Deus, coisa que os outros não eram. Os outros só eram mestre. E Jesus, além de ser mestre, ele também fazia sinais. E para o judeu Nicodemos, ele tinha o autoconhecimento de que aquele homem chamado Jesus, ele veio da parte de Deus.
Porque Nicodemos está reconhecendo que ele veio de Deus por causa dos sinais. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente interagir aqui nesta noite. Qual foi um dos sinais, João, que Jesus deixou assim, que identifica que ele é o Filho de Deus? Oi? Sabe, profeta? Pode. Um dos sinais de que identifica que ele é o Filho de Deus? Oi, diga um aí, profetinha. Oi? O mais impactante assim, que te chama a atenção? O que é a cura e andar sobre as águas. Esse é um dos mais fortes, né? Então, esses sinais aí, todo judeu sabe, irmão, que são sinais que não é normal. Você já viu, tirando Jesus, um homem andar sobre as águas? Já viu, Fênix? Não existe, meu irmão. Agora há pouco tempo, os cabas criaram um par de sandália que flutua sobre as águas. Há pouco tempo, ele ainda está em fase experimental. Eles criaram uma sandália que você consegue andar sobre as águas. Mas o que Jesus fez, ele andou descalço sobre as águas. Segundo as testemunhas de Jeová não. Segundo os mormons, teve um americano que andou sobre as águas. Segundo as histórias deles lá, né? Andaram sobre as águas. Mas, no meu conhecimento, não tem outro homem que andou sobre as águas, tirando Jesus e Pedro. Esses foram os únicos. E não teve, irmão, outro. Não teve. Então, irmão, esses sinais aí foi o que chamou a atenção de Nicodemos. Por que é que um sinal ele chama a atenção, irmão? Porque você fica curioso. Porque é sinais que é fora da normalidade. E foi isso que fez Nicodemos procurar Jesus. E o próprio Nicodemos, ele chega para Jesus e ele disse: Mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se não for por intermédio do Altíssimo. Aí Jesus vai tocar na ferida de Nicodemos. Porque Jesus, ele conhece o coração do homem. E Jesus sabe qual era o motivo e a razão por que Nicodemos procurou ele. Aí Jesus, ele vai dizer o que no versículo 3? Olha o que é que Jesus diz. Versículo 3: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, ele está fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo ele está respondendo.
Agora eu lhe faço uma pergunta. Tem como o homem ele nascer de novo? Tem, John? Que nascimento é esse que Jesus está falando? Porque presta atenção, irmão. Porque tem pessoas que pensam que é assim, ó. Ah, pastor, eu quero aceitar Jesus. Aí ele fica só nessa, eu quero aceitar. Mas ele mesmo, ele não tem noção por que ele está aceitando Jesus. Às vezes ele está aceitando no calor da emoção. Gostou da música, gostou das orações, gostou da palavra. Mas você está aceitando Jesus para quê? Eu, irmão, eu tenho algo minha, eu tenho a minha filosofia, que eu particularmente, eu não gosto de chamar ninguém para aceitar Jesus. Eu prefiro que você conheça Ele primeiro. E através do conhecimento que você vai conhecendo Ele, Ele vai entrando na tua vida. A própria Bíblia nos ensina o quê? Que não é nós que aceitamos a Ele, irmão. É Ele que aceita nós. Nós religiosos é que criamos esse legalismo de quê? De aceitar Jesus. Como se eu fosse superior. Como se nós fosse o superior, como se nós fosse maior do que Deus. Ei, irmão, quer aceitar Jesus? Não, como se ele fosse um bichão. Não quero aceitar Jesus fosse um doidinho. Não, aceitar isso aí. Aí o que a Bíblia diz? O que, irmão? Que não somos nós que aceitamos. Até a confissão, irmão, que nós fazemos, ela é errada. Jesus, eu te aceito. Não era para ser assim, não. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, e que o Senhor me aceite novamente no teu reino. Esse é o mais certo. O Senhor pode me aceitar de volta no teu reino? É claro que Ele vai te aceitar. Então, irmão, até a confissão que foi criada pelo sistema é uma confissão errada. Tem pessoas que pensam, irmão, que para aceitar Jesus tem que procurar o pastor, tem que vir aqui na frente da igreja para todo mundo ver que ele está aceitando. Não, pastor, mas a Bíblia diz: nós temos que confessar diante dos homens. Diante dos homens, mas está falando do pastor. Que homens é esse que a Bíblia diz? A sociedade. Não adianta de nada tu vir aqui na igreja se amostrar dizendo que aceitou Jesus, se onde tu mora ninguém sabe que tu é crente. Aí aceitar Jesus, pastor, é o que? Tá ligado às vestes? Em alguns requisitos, sim. Em alguns requisitos, sim. Então, irmão, está completamente errado, porque não somos nós, irmão. Porque se a gente for analisar, essa análise aí, irmão, é como se o homem fosse superior a Cristo. E não é, irmão. Jesus, ele está acima do homem.
Jesus, ele é superior ao homem. Então, irmão, não somos nós que aceitamos a Ele, é Ele que aceitamos nós. E nós é o que, irmão? Como é que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Segundo, você tem que reconhecer que Ele é o teu Salvador. Você tem que reconhecer que Ele é o teu Salvador. Você tem que reconhecer, soldado Tiago. Então, irmão, eu completamente desconcordo, porque é Cristo que aceita nós. E o que Jesus ele faz aqui, Jesus ele faz uma pergunta e dá uma resposta para Nicodemos. Qual é a pergunta? Ele vai dizer o quê? Vamos ler? A partir da vírgula. Em verdade, eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, Tiagão, acompanha aí a doutrina. Vamos comer Bíblia. A cara dele aí. Aí, irmão, o que que acontece? O que que acontece? Qual é a meta do cristão? É de ir para o céu. O reino de Deus faz parte do céu. Aí Jesus ele fala aqui para um rabi chamado Nicodemos, que para ele poder entrar no reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Algumas horas, alguns minutos atrás, eu fiz uma pergunta ao João: se tem como nascer de novo. E o que é que Jesus ele está falando isso? Preste atenção, irmão. Existe filosofias do homem, existem teorias do homem que diz assim: pau que nasce torto morre o que, Tiago? Morre torto, né? Não, esse daí morreu aleijado, vai morrer aleijado. Nasceu aleijado, vai morrer aleijado. Não, esse daí não muda. Só, irmão, que apesar de Nicodemos ser um rabi, Jesus estava falando para o próprio rabi, dizendo o quê? Que ele precisava o quê? Nascer de novo. Primeiro ponto que eu sei que eu nasci de novo. Primeiro, você tem que reconhecer que Jesus ele é o teu Salvador. Ei, irmão, como é que tá? Vai pra onde? Tô indo ali para a igreja. Encher o saco ali do pastor. Agora, quando você nasce de novo, você tem o prazer de estar na igreja. Porque se você sai da sua casa com o intuito de adorar, de sentir a presença dele. Se você nasceu de novo, você não tem que ter Jesus como teu amuleto. Você não tem que procurar Jesus Cristo de Nazaré só nos momentos difíceis, ou como teu bichinho da sorte.
Se você realmente nasceu de novo, você tem que aprender a andar com Ele. E se você ir andar com Ele, você tem uma mudança de vida. Qual é essa mudança de vida? Primeiro, aquela velha tua natureza, aquela velha natureza, ela passa a ter o domínio, ela passa a ter o controle. Por quê? Pelo teu Espírito? Não, pelo Espírito Santo que passa a te controlar. Por quê, irmão? Porque eu nascer de novo é você ter uma mudança de vida. Você gosta de roubar? Você não tem que estar roubando nada de ninguém. Você tem que aprender a ser honesto. Ai, pastor, eu adoro mentir. Pois se você nasceu de novo, se você for mentir, você tem que se sentir incomodado. Se você nasceu de novo, você tem que ter o prazer de estar na casa do Senhor. Quer nascer de novo? É ter o Espírito Santo na tua vida. Por isso, irmão, que eu tenho a minha filosofia. Por isso que eu não gosto de chamar ninguém para aceitar Jesus, porque a maioria vem pela emoção. Desses quase 5 anos que nós temos aqui de ministério, irmão, até hoje não teve nenhum que permaneceu. Que dos que, pastor, eu quero aceitar, não teve, irmão, né? Não teve. A maioria dos que permaneceram foram aqueles que foram conhecendo Ele primeiro, e foi aos poucos deixando Ele habitar. E sem você perceber, a tua velha natureza foi mudando. Por quê? Porque Ele foi entrando na tua vida. E sem você perceber, você passou a ter o quê? Esse novo nascimento. Veja só, eu estou surpreso com o retorno do meu amigo Félix. Nunca chamei o Félix para aceitar Jesus, nunca dei pressão de nada, né? Veio de longe, está aqui e veio acompanhando o ministério. O que é isso, irmão? É melhor você deixar Jesus, você conhecer Ele primeiro, de que ficar no calor da emoção. Então, irmão, o segundo passo para esse novo nascimento, você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Primeiro, irmão, o Espírito Santo, ele é selado com um batismo. Eu sei que isso gera polêmica. Eu sei que muitos procuram o batismo dos judeus, que é o das águas, mas o de Cristo é o do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é o selo. Pedro vai dizer: varões e varões, vós arrependei de vossos pecados, está em Atos, e vós recebereis o batismo do Espírito Santo. Como é que eu recebo o batismo? Através do arrependimento, através do que? Do novo nascimento. O que o outro sistema criou, irmão? Que só recebe o batismo aqueles que falam em língua negativa, irmão. O maior sinal que você tem o batismo do Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo. A mudança de vida. E os dons
só faz parte dos sinais do que você recebeu. Não é porque você não fala em língua, não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus e você mudou de vida, você recebeu o batismo do Espírito Santo. E se você buscar, você vai se desenvolver os dons do Espírito Santo. Porque falar em línguas é um dom. Deus, fruto do Espírito Santo, característica de que você tem Ele na tua vida. Quais são os frutos do Espírito Santo? É amor, é paz, é longanimidade, é fidelidade. Por isso, irmão, que a chegada do Espírito Santo nesse novo nascimento na tua vida, ele se caracteriza logo o quê? Uma mudança de vida. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você engana, não engane mais. Se você era um aproveitador, não seja aproveitador mais. Por quê, irmão? Porque nesse novo nascimento você vai desenvolver os frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai controlar o teu espírito, que ainda está ligado à velha natureza. Está ligado à velha natureza. E se o Espírito Santo não nos controlar, irmão, aquela velha natureza ela volta. E pode voltar até mais forte, ainda mais. Pode voltar até mais forte. Por isso, querido, o que eu te digo nesta noite: é necessário você nascer de novo. Terceiro ponto que nós temos que fazer: você já reconheceu os teus erros. Sabe qual é uma das maiores batalhas que nós passamos na era de hoje? Eu sempre tenho o costume de dizer que nós temos dois adversários. Nós temos o diabo junto com os seus demônios, e nós temos o nosso ego. Nós temos o nosso orgulho, que não quer que nós reconhecemos que erramos. E uma das nossas maiores barreiras que nós encontramos, irmãos, é o nosso ego. Às vezes Deus está falando assim: ô fulano, tu está errando, rapaz. Isso aí que tu faz está errado. É, pastor, o que? Deus me revelou, Deus me falou. Tu ser rebelde? Fazer o que tu quer? Aí o próprio diabo, irmão, se passando pelo Espírito Santo, engana ele. Aí o que ele faz? Vai se esconder em outras igrejas. Quarto ponto que o mestre chamado Jesus está falando: se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Tem muita gente que ai pastor, eu aceitei Jesus na minha vida e a vida dele ou dela não mudou. E que aceitar é esse? Que aceitar é esse? Então, irmão, se você aceitou a Ele e não mudou de vida, você não aceitou. Você aceitou de boca, mas a tua vida ainda continua a mesma.
Versículo 4. Olha o que é que o versículo 4 vai dizer. Versículo 4. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Irmão, vamos na real. Vamos na real. Para mim, até parece uma resposta idiota da parte de Nicodemos. Ou parece que Nicodemos tem problemas mentais. Por quê, irmão? Porque Nicodemos era um mestre. E por ele ter um alto grau de conhecimento, e ele está diante de outro mestre e dá uma resposta dessa, não é não, Tiagão? Idiota ele não é, irmão. Sabe qual é o meu raciocínio aqui que eu estou entendendo agora? É que ele quis tirar Jesus de tempo. Ele quis tirar Jesus de tempo, fazer hora com a cara do mestre, porque ele sabe, irmão, que diante da ciência humana não tem como nascer de novo. Aí ele dá uma resposta idiota para Jesus, para querer pegar ele na resposta idiota dele. Mas olha o que Jesus vai dizer. Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha como Jesus ele foi carinhoso. Olha como Jesus ele foi carinhoso. Que para você poder entrar no reino de Deus, você tem que fazer duas coisas. Nascer da água. Nascer da água. A água aqui na simbologia ela está representando o quê? A palavra. Por que é que ele está falando que um mestre tinha que nascer da água? O que é que Jesus estava querendo dizer, irmão, na nossa linguagem aqui? Nicodemos, todo esse teu conhecimento aí judaico que tu tem aí não está te servindo de nada. Não está te servindo de nada. Todo o teu alto grau de conhecimento, todos os diplomas que tu tem, não está servindo de nada. Não fez mudança na tua vida. Aí olha o que é que Jesus vai dizer. Para você saber que a água é a palavra, vá para João 4, a partir do versículo 11. Que Jesus conversando com a mulher samaritana: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, eu te daria água viva, e essa água viva tu nunca mais voltaria a ter o que, Tiago? Jesus ele também vai dizer lá em João 8, se não me fale,
ou 6, ele também vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João capítulo 1 também vai dizer: Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra de Deus. Jesus, ele estava falando para Nicodemos, para ele largar todo o conhecimento que ele tem e passar a viver da água, se alimentar da água. Tem pessoas, irmãos, que vivem a vida se alimentando da água do homem, mas não se alimenta da palavra de Deus, que é vida e poder de Deus. Somente esta palavra é que tem o poder de transformar a vida do homem. Outra coisa, nascer do Espírito. Você está disposto que o Espírito Santo controle o teu espírito? Você está disposto a abandonar o teu velho espírito, a tua velha natureza? Quando a gente recebe esse novo nascimento do Espírito, a gente tem uma mudança de vida. A gente tem uma mudança de vida. Quando a gente nasce de novo e que recebe esse novo Espírito, é como eu já disse há alguns minutos atrás, você recebe os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a controlar o teu espírito. O Espírito Santo, presta atenção no que eu estou dizendo. O Espírito Santo, ele passa a controlar o teu espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Só com essas duas características, nascer da água, só é que vai fazer você nascer de novo. Não adianta, irmão, a gente está na igreja todo bonitinho e sem mau caráter lá fora. Não adianta, irmão, a gente está todo bonitinho, cheiroso, se não se comportamos como os verdadeiros cristãos. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Aonde tu mora, as pessoas te veem como cristão? Porque vivemos hoje uma era hoje. Ser cristão na era de hoje, diante da sociedade que nós estamos aí fora, é sinônimo de vergonha. Eu ser crente que nem a minha vizinha? Por quê, irmão? Porque os crentes de hoje se comportam diferente, tem um mau comportamento em todas as áreas da sociedade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão.
Se você recebe, ou se você tem o Espírito de Deus, você não tem que ser controlado pela a velha natureza, pelo velho espírito. Você tem que ter uma mudança de vida. E se você não tiver essa mudança de vida, você não vai entrar no reino de Deus. Que adianta tu estar na igreja louvando, pregando, mente lá fora, rouba, engana, não respeita a irmã, não respeita o irmão, é mau caráter. Se tu morrer, tu vai para o inferno. Se tu morrer, tu não vai entrar no reino de Deus. Então, mas eu aceitei. Aceitou não, mas você não mudou de vida. Continua com aquela velha natureza. É a Bíblia que está dizendo, é o nosso próprio mestre que está dizendo: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer, irmão. Tem que nascer. Tem que nascer. Versículo 6. Já encerra. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: é necessário vos nascer de novo. Na linguagem cearense 6,5. O que é que Jesus estava dizendo para Nicodemo? Tu está espantado por quê, Nicodemos? Tu está querendo se encabular por quê? Tu não é mestre? Tu já tem conhecimento? Não precisava, Nicodemo, estar dizendo essas coisas para tu não, porque tu já sabe, tu já tem conhecimento. É isso que Jesus está dizendo. Não te admira. Tu está se admirando por quê? Oh, irmãos, talvez a palavra possa ter sido dura, mas a palavra ela tem que ser pregada, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está alertando a sua igreja. O problema da igreja atual. O problema da igreja atual é uma igreja desapercebida. Você viu o que aconteceu com um cantor chamado Jefferson, que foi cantar em Santa Catarina ali na Assembleia de Deus ali dos Gideões? O cara começou a cantar e o profeta começou a levantar a voz. Vocês não viram não, no Kauai? E o pastor pegou e calou a boca do profeta. Passou no Kauai, tá maior polêmica. O Kauai, TikTok, no YouTube. O cara ia cantar, se levantou um profeta lá nos Gideões, e a diretoria do evento calou o profeta na mesma hora. Aí a oposição ainda publicou o áudio do que o profeta disse. O profeta não falou nada demais. Vou ser sincero, irmão, na minha opinião de pastor, foi Deus purinho. Foi Deus purinho. Ai, pastor, o que foi que Deus falou? Vou relatar aqui. Eu sei que quando é profeta de casa, a gente não dá moral, a gente não dá ouvido. Terça-feira, Simone terminou de cantar.
Espírito Santo começou a tomar ela, a despertar a igreja. Ninguém escutou o que foi que Jesus falou. Foi a mesma coisa que Jesus falou lá também, para a igreja se despertar. Só que lá falou que os altares estão corrompidos. A igreja atual está preocupada com o ouro e a prata. E o Senhor mandava a igreja se despertar, porque Ele estava voltando. Só foi isso que Jesus falou. Aí o que foi que o sistema fez? Calor. Porque o sistema não quer que mexa nisso daqui, irmãos. Deus usou aqui a Simone na terça-feira para a igreja se despertar. Deus vem usando os vasos anônimos. E nós precisamos, irmão, verdadeiramente nascer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você tem que fazer, olhar para você e ver aonde é que você precisa ser consertado. Porque se você estiver sendo controlado com a velha natureza, se Jesus voltar, você não sobe. Estamos preocupados com o ouro e a prata. Estamos preocupados com o sistema do neopentecostalismo, irmão. Não, estamos esquecendo da cruz. Estamos esquecendo que Ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Se desperta, igreja. Eu queria encerrar essa doutrina de uma maneira diferente. Eu queria que vocês me obedecessem. Por favor. Eu queria que todos que estão aqui dobrem o seu joelho, aonde você está. Não vou ser longânimo, vai ser rápido. Ser menos de 3 minutos, mas é o suficiente para o Mestre fazer algo na tua vida. Jesus, aqui está a tua igreja. Pai, Tu conhece o coração, Senhor, de cada um. Não nos deixa, Senhor, perecer nessa terra. Reconhecemos, o Senhor, os nossos erros. Reconhecemos, Senhor, os nossos pecados. Pai, eu quero nascer todo dia. Me corrige, Senhor. Oh, pode levantar um clamor, igreja, eu já vou encerrar. Oh, decamanaie, hanalamanavashi, decanamanavashai. Canterei mi, hanavashi, decanamanavashai. E canterei mi, hanavashi, decanamanavashai. Ketei e hanai mi, decanta labashi. Iri canterei mi, hanarabashi, decanamanavashai. Canterei mi, hanarabashai. Akitei de hanai mi de canta, ereme canterei e hanaravashai, ikatai bie hanai, e canterei mi hanarabai, e ketei de vashi, akimi de hanaravashai, e keterei mi hanaravashai, e kamanai de vashi, e kai bie hanaravashai. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Arebe canterei e hanaravashai. Que me decanai e canterei mi hanaravashai arabacantarabaie iribie hanaravashai e que te decanai me decanavashai canterei mi deire hanaravashi decanavashai iribie cantaramanai mi hanaravashai Irikai de Hanaramanavashai, canterei e canarabai bi,
Iribakite de Hanaravashai. Elemai de Hanarami de Canta Labashai. Keteye Hanaravashai. Irimika tereye Hanaravashai. Irimikan tereye Hanaravashai. Cantai-me Hanaravashai. Iribiei de Hanaravashai. Canterei-me Hanaravashai. Ereme canterei Hanaravashai. Eremiei de Hanaravashai. Rabakiterei-me Hanaravashai. Ereme cantaravashai. Pode ficar de pé, igreja. Um novo nascimento, 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 um novo nascimento. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença, Senhor, estar aqui. Eu estou sentindo a tua glória, Senhor, nesse lugar, Pai. E que a tua presença possa nos acompanhar, Pai, no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: Amém. Cumprimente seu irmão.